Convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 8. Nós temos estudado durante o mês de junho sobre como a igreja primitiva celebrava, como ela realizava os seus cultos. E nos lembrando de 4 frases que eram frases que definiam a crença da igreja, que definiam a ideia que eles tinham a respeito do Senhor da igreja e de como a igreja deveria se comportar. A primeira frase foi: Jesus é Senhor, e como ela é repetida em todas as implicações de afirmarmos que Jesus é Senhor. A segunda é: vem, Senhor. Maranatá, né? Que é Maranata, como nós falamos em português, lembrando da ideia de que a igreja tinha um anseio para que Jesus viesse sobre ela, nesse momento que ela se encontrava, e também aquele anseio que a igreja tem pela volta do Senhor, quando finalmente todos os problemas, toda lágrima será enxugada do rosto daqueles que creem no Senhor Jesus. Também vimos a respeito de que Jesus é o Cristo, e como sendo o Cristo, ele é aquele Messias indicado, escolhido por Deus para realizar uma obra especial. Hoje, nós vamos nos lembrar de uma frase que era uma fórmula batismal, que a igreja primitiva logo ensinou aquelas pessoas que confessavam sua fé em Cristo Jesus, que se filiavam à igreja, que era a forma como eles iam diante de todos professar a sua fé através desta frase. Hoje, quem é batizado, a gente faz uma pergunta mais simples, não é? Eu nem lembro, já faz tanto tempo que eu sou pastor, que eu já não lembro quando foi que começou direitinho, ou se isso já vem da minha infância. Mas a pergunta que a gente faz para aquela pessoa que vai se batizar é: fulano de tal, você crê em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador? Sim, ó, já respondeu que sim. E mediante essa pública profissão de fé, está dizendo para todo mundo que está reunido neste lugar: eu creio que Jesus é meu Senhor e meu Salvador, que o ministro do Evangelho, que o pastor da igreja batiza aquela pessoa, autorizado por esta igreja, que ouviu o seu testemunho. Isso já acontecia lá na igreja primitiva, lembrando que naquele tempo havia uma dificuldade maior de você professar a sua fé publicamente. Há 100 anos, ou um pouquinho mais até, quando os batistas começaram a crescer, a se expandir pelo Brasil todo, contavam que Eurico Nelson, um missionário americano, que começou o trabalho missionário no Belém do Pará, no Amazonas, naquela região do norte, ele fazia questão, e não, as igrejas, nem existia templo naquele tempo, irmãos. As pessoas se reuniam em casas alugadas, muito trabalho nas praças, e que os batismos eram realizados nos rios da região. E Eurico Nelson fazia exatamente isso. Ele ia, escolhia um lugar na praia, que era mais próximo do centro da cidade, onde mais pessoas não crentes pudessem observar o que estava acontecendo. Porque diante daquela dramatização da salvação com o batismo, a pessoa tinha consciência do seu compromisso com os seus irmãos, que estavam ali em volta, observando e autorizando o batismo, e diante daquelas pessoas, daqueles transeuntes, como se falava, que estavam passando por ali e observando aquele rito tão diferente. Lembre-se que o Brasil, há 100 anos, ele era majoritariamente católico. E os católicos batizam as crianças, ou batizam com aquele aspergindo água sobre a pessoa, ou a fusão, quando é criança pequena ainda, não é? E que isso criou uma coisa muito diferente. Isso foi um ponto que fez com que a Igreja Batista se multiplicasse rapidamente, porque as pessoas olhavam aquilo, e é dramático realmente. Você, quando a gente tem batismo aqui, você vê aquela pessoa que entra na água e sai da água toda molhada, e sai feliz porque está dando o seu testemunho. Tudo isso era algo que chamava muito a atenção da população. O que está acontecendo? O que é isso? E essa era uma grande oportunidade de não apenas testemunhar através daquele drama do batismo, mas também sair dali
proclamando este Cristo que o salvou. Eu agora, como nós cantamos aqui, não é? Fomos incluídos na sua ressurreição. Eu morri a morte com Jesus, a morte de Jesus, mas eu também já participo da ressurreição de Cristo Jesus. Então essa frase de hoje, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, era uma frase dita pelos batizandos daquele período, no primeiro século da igreja primitiva. E eu quero, junto com os irmãos, ler Atos capítulo 8. Filipe é um daqueles homens que são separados no capítulo 6 pela igreja de Jerusalém para ajudar os apóstolos no cuidado da igreja, especialmente naquele problema na distribuição para as viúvas. E nós sabemos, a partir daquele texto, que provavelmente Filipe foi escolhido porque ele era um homem de bom testemunho, cheio do Espírito Santo e de sabedoria, e que provavelmente homem cheio de fé. E esse Filipe vai se tornar um grande líder da igreja. Paulo vai se hospedar na sua casa. Ele tinha filhas que viviam com ele, que eram profetisas, que profetizavam naquele período. Filipe é um evangelista, um homem que, a partir de Jerusalém, sai proclamando o evangelho. E a partir do verso 26, diz que este Filipe, veja que ele não era um apóstolo, ele não era um pastor da igreja, ele era um servo de Deus na igreja, que foi escolhido pela igreja para servir a igreja, e é um homem tão compromissado com Deus que ele é usado pelo Espírito Santo para proclamar o evangelho por onde ele vai. E aqui no verso 20, a partir do verso 26 diz assim: um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus e, de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanhe-a. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo esta passagem da Escritura: ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do tosquiador, ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: olha aqui água, que impede que eu seja batizado? Disse-lhe Filipe: você pode, se crê de todo o coração. O eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram à água e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não o viu mais e, cheio de alegria, seguiu seu caminho. Filipe, porém, apareceu em Azoto e, indo para Cesareia, pregava o evangelho em todas as cidades pelas quais passavas. Vamos orar? Pai querido, obrigado pela tua palavra. Nós te pedimos, ó Deus, a tua direção, que teu Santo Espírito ilumine a nossa mente para compreender a tua palavra, a tua verdade, e que ela aplique em nosso coração. Que hoje, ó Deus, mais pessoas possam se juntar a dizer: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Nós oramos gratos, no nome precioso do Senhor Jesus. Amém. Por que a igreja, no primeiro século, então, adotou esta frase como uma fórmula batismal? Porque, se você prestar atenção, Mateus e Lucas são dois evangelistas que tentam mostrar como Jesus é historicamente comprovado. Lucas registra vários testemunhos de como anjos apareceram falando que Jesus viria ao mundo.
Mateus faz uma genealogia que volta até Abraão para mostrar como Jesus estava ligado à linhagem davídica e como ele era o rei prometido para Israel. Lucas volta inclusive até Adão, mas mostra, por exemplo, claramente quando o anjo chega para Maria e diz assim: olha, Maria, aquele que vai nascer de você é fruto do Espírito Santo, ele vai descer com sua sombra sobre você. E dessa maneira falava assim: olha, esse Jesus, ele nasceu de uma virgem, ele é um homem, ele é um ser humano. Nós falamos muito disso nos últimos domingos. Mas hoje, nós olhamos para Marcos e para o Evangelho de João. E ambos não têm esta preocupação de tentar provar que Jesus veio ao mundo através de uma mulher, de uma virgem que foi criado, que tem uma linhagem que historicamente possa ser definida. Marcos chega dizendo que Jesus apareceu pregando o Evangelho, pregando o reino a partir daquele momento. Ele, o Filho de Deus. Logo no seu primeiro versículo diz: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. E começa a contar como Jesus apareceu, cumprindo as Escrituras, sendo batizado, cheio do Espírito Santo e fazendo a obra de Deus. O próprio Deus, o Filho de Deus está aqui conosco. E João vai mais anteriormente ainda, quando diz que Jesus é a própria palavra, ele é o próprio Deus encarnado, como nós vimos nos domingos anteriores. No princípio era aquele que é a palavra, e ele está falando de Jesus. Ele estava com Deus e era Deus, ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Ele vai falar de João Batista, que chega aparecendo, falando, apresentando este Jesus. E João então começa a falar que Jesus é o próprio Deus encarnado que veio ao mundo para ser Salvador. Por isso que ele termina o seu evangelho dizendo exatamente por que escreveu. Se você, no capítulo 20 de João, ele diz assim: Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados neste livro. Lembra que João, velho, já no fim da vida, escreve, separa, escolhe alguns eventos que ele chama de sinais. Esses eventos aqui são os sinais que provam que Jesus é o Filho de Deus. Ele diz assim, que existem muitos outros sinais miraculosos, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. E todo o Evangelho de João é para mostrar que Jesus é um com o Pai. É nele que Jesus vai fazer essa afirmação. É nesse Evangelho que Jesus, quando fala exatamente, próprio Jesus se identifica para Nicodemos como o Filho unigênito de Deus, monogene. Essa é a palavra que é traduzida como unigênito, como do mesmo gene, da mesma essência, da mesma substância. Os concílios da igreja vão, ao longo dos séculos, definir como Jesus é um com o Pai. E ele não é um com o Pai somente porque ele é o Filho único, diferente de todos os demais, mas porque ele está um com o Pai, realizando a vontade do Pai. Não há separação, não há diferença porque Jesus está no mundo. É quando Jesus diz assim: eu não vim aqui fazer a minha vontade, eu vim realizar a vontade do Pai. As coisas que eu digo, não digo de mim mesmo, mas digo porque o Pai me falou estas coisas. Eu estou mostrando aquilo tudo que o Pai mostrou para mim. Eu agora chamo vocês de amigos, não mais de servos, porque tudo que o Pai me revelou, eu estou revelando a vocês. E o tempo todo, João mostra este Jesus como um com o Pai, como sendo o próprio Filho de Deus. E é exatamente esta ideia que faz com que Jesus seja tão perseguido. Nos rabinos do Antigo Testamento, lendo os profetas do Antigo Testamento, vão lembrar e vão ter a ideia de que o Filho de Deus, que Deus adota, é o próprio povo de Israel. Quando
se diz que do Egito chamei o meu filho, eles ligam tudo isso àquela história de Israel, que foi tirado do Egito, e entendem que o povo de Israel é o Filho de Deus. Mas quando Jesus chega e diz, não, não é o povo de Israel, eu sou o Filho de Deus, e através de mim, todo aquele que crê, não precisa nem ser da linhagem de Abraão, todo aquele que crê passa a ser filho de Deus. Esta ideia de que Jesus é o Filho de Deus faz com que Jesus seja diferente de todos os outros. O imperador, como nós vimos, era alçado à ideia de divindade, o imperador romano. Ele também tinha o título de Filho de Deus, Filho dos deuses. Ele era chamado de divino. E quando o cristão que se encontrava com Jesus tinha este encontro com Jesus e começava a dizer assim, olha, o meu Kyrios, o meu Senhor agora é Jesus. Agora eu creio que o Filho de Deus, aquele que se identifica com o próprio Deus, aquele que é o próprio Deus, é Jesus. Ele criava uma briga tanto com os judeus, no judaísmo, afirmando que aquele homem era o próprio Deus, como com os romanos, que não podiam crer que existisse outro Senhor, outro Filho de Deus. Essa ideia de que Jesus é o Filho de Deus é uma transformação na maneira de enxergar toda a realidade. É uma nova cosmovisão. Eu vou enxergar o mundo de uma maneira diferente, a partir do fato de que Jesus é o Filho de Deus. O que muda, porque aqueles homens andaram, os discípulos, os apóstolos, os seguidores de Jesus, caminharam com ele durante 3 anos. E o que mudou na vida deles? Lembra que no início nós lemos o texto de Tomé? Quando Tomé tinha dúvidas, seu coração ainda tinha tomado por incredulidade, até mesmo no momento em que Jesus vai subir aos céus, os discípulos ainda têm dificuldades de entender muitas coisas, pensando que Jesus iria realizar um propósito político, humano, no povo de Israel. Eles ainda estão perguntando quando vai restaurar o reino a Israel. As compreensões vão crescendo, vão sendo agregadas, vão se formando na mente dos discípulos. E o fato gerador de uma mudança radical na vida dos discípulos de Jesus, e se você quiser ter um encontro com Jesus, precisa passar exatamente por esta experiência, é ter um encontro com Jesus ressurreto. É quando Jesus aparece ressurreto pelos discípulos, que todas as dúvidas, que todo o medo, todas as questões que envolviam o seu coração vão caindo por terra. Porque finalmente eles percebem que todas as palavras de Jesus se cumprem. Ele é poderoso para vencer a própria morte, como ele havia prometido. E se ele promete e cumpre a promessa mais difícil, ele é capaz de cumprir todas as outras. É por isso que o medo de Pedro, o medo dos apóstolos todos que fugiram quando Jesus foi preso e crucificado, ele cessa ali. A incredulidade de Tomé, eu quero pôr o dedo nas feridas de Jesus, porque senão eu não vou acreditar. Gente, tinha 10 discípulos, 10 apóstolos, mais as mulheres. Então tinha umas 15 pessoas que tinham visto Jesus já vivo até aquele momento. E Tomé duvidou de todos eles. Conhece alguém assim? E Jesus aparece para curar Tomé da sua incredulidade. É a partir daquele momento que ele então entende que Jesus ser o Filho de Deus significa que ele é igual a Deus. Ele é da mesma substância. Ele é o mesmo Deus. Ele é o próprio Deus encarnado. E isso é a transformação. Quando Paulo, por exemplo, vai falar aos romanos e fala sobre como Deus realiza a sua salvação, eu gosto de pensar que ele fala sobre 2 absolutos, não é? Todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, e também nada pode nos separar do amor de Deus. Mas quando ele vai afirmar isso, para convencer o coração dos romanos,
Ele diz assim: que diremos, pois, diante destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio Filho. O próprio Deus dá testemunho de que Jesus é o seu Filho. Jesus afirma isso, por exemplo, para Nicodemos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E os discípulos então saem fazendo exatamente esta afirmação. Este João é aquele que, como lemos a semana passada, vai afirmar: quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. E todo o que nega o Filho também todo o que nega o Filho também não tem o Pai. Quem confessa publicamente o Filho também tem o Pai. Porque afirmar que Jesus Cristo é o Filho de Deus é afirmar que Ele é o próprio Deus encarnado, vindo ao mundo, e que Ele fez a obra que Deus tinha planejado para ser feita. É por isso que quando o cristão ia ser batizado, como esse Filipe, o que Filipe faz aqui com o eunuco? Ele pega o trecho de Isaías 53, que fala sobre o servo sofredor, e pensa que na mente do judeu o servo sofredor era Israel, e começa a falar a respeito de como ele vai sendo desprezado neste mundo, vai comprar para si gente de toda raça, tribo e nação. Vai ver o seu trabalho, o fruto do seu trabalho, diante dele sendo levado como um cordeiro. E lá no verso 7, por exemplo, ele diz: ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca, como um cordeiro foi levado para matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Fala do servo sofredor, que não é Israel, mas é o próprio Cristo, que é o Filho de Deus, é o próprio Deus sofrendo para resgatar todo aquele que nele crê. Por isso, esta é a forma batismal, que nós continuamos a repetir até hoje. Quando você crê que Jesus é o Filho de Deus, você está dizendo que não há outros deuses. Só há um Deus. Por isso que eu gosto de falar que nosso Deus tem um nome. E o nome dele é Jesus. Ele é o nosso Deus. Ele é o Filho de Deus porque é o próprio Deus, um com o Pai. A glória que ele tinha antes da fundação do mundo, que ele vai revelar aos seus discípulos e que ele vai manifestar para todo aquele que nele crê. Jesus, para aquele etíope, Filipe fez exatamente isso. Diz que o eunuco estava... Então Filipe, verso 35, então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. E ao estudarem a Bíblia que eles tinham, ao estudarem as Escrituras, o próprio eunuco, esse próprio homem, percebeu que precisava deste servo sofredor, que carecia para a sua vida desta obra que é realizada, que foi profetizada, que foi prometida no livro de Isaías. Ele percebe que ele não é capaz de sofrer daquela maneira. Ele percebe que ele não pode ser levado como um cordeiro para o matadouro. Ele tem dúvidas se seria Isaías. Ele não consegue concluir que é Isaías, porque ele percebe que Isaías também tem alguma carência para ser esse servo. Por isso ele questiona a Filipe. É dele que ele está falando ou é de outro? Então Filipe vai apontar Jesus para ele. Olha, esse servo sofredor, ele apareceu nestes últimos tempos, de carne e de osso, como ele escreve na sua carta: o que os nossos olhos viram, os nossos ouvidos ouviram e as nossas mãos apalparam do verbo da vida.
É disso que eu estou falando. Este servo sofredor é este Jesus, que foi morto recentemente, que ficou 3 dias sepultado, mas ressurgiu ao 3º dia e apareceu a nós. E apareceu durante 40 dias a mais de 500 irmãos que viram isso. E é pelo poder do seu Espírito que eu estou aqui na sua presença, mostrando nas Escrituras que este Jesus é o Filho de Deus, é o próprio Deus. E diante de todo aquele testemunho, de todo aquele estudo das Escrituras, daquela pregação apaixonada que Filipe faz a respeito de Jesus, ele mesmo conclui: eu preciso ser batizado, eu preciso dar testemunho de que eu creio. O batismo é uma forma de identificação, é um símbolo da sua fé, é a materialização do seu encontro com Cristo Jesus. É por isso que a igreja batiza. Eu quero aproveitar e fazer uma pequena digressão para você que está conosco. O batismo não é um modismo, não é uma ideia que nós temos, não é uma festa que nós inventamos. É uma ordenança que o próprio Cristo deixou para a sua igreja. Vão por todo mundo como Filipe foi, pregando o Evangelho, anunciando às pessoas, aqueles que desejam, aqueles que têm dúvida, aqueles que têm algo no coração que eu estou procurando, eu estou tateando, como esse eunuco faz. Eu estou lendo, mas eu não estou entendendo, eu quero entender. Essas pessoas estão carentes pelo mundo, e eu e você somos Filipes, chamados neste tempo, para sermos guiados pelo Espírito, para chegarmos nessas pessoas e apontarmos Jesus das Escrituras, para que eles possam crer, possam finalmente entender quem é Jesus e perceber como Jesus fala: vão por todo mundo, preguem o Evangelho a toda criatura e batizem-nos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo é essa materialização da fé. É por isso que este homem, ao estudar as Escrituras, conclui: o que impede que eu seja batizado? Porque eu creio. E aquilo que Filipe diz a ele: é lícito, se você crê de todo o coração, se é do fundo da tua alma, se é do fundo do teu coração, do teu entendimento, que você está fazendo essa decisão, é lícito. E ele diz então: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. É o que é preciso. Que toda dúvida caia, que toda incredulidade caia por terra, que você passe a ter um novo relacionamento com Jesus, não mais crucificado, preso na cruz, não mais pendurado na sua correntinha, não mais nas histórias de uma Bíblia fechada, empoeirada na sua casa, mas agora, como diz as Escrituras, um Jesus que participa da sua vida, trazendo alegria. O eunuco não viu mais a Jesus, não viu mais a Filipe. Filipe foi tomado, Filipe continuou fazendo o seu ministério, mas o eunuco, cheio de alegria, seguiu o seu caminho, porque a partir daquele momento, a própria alegria tomou conta da sua vida. Jesus é a nossa alegria. É através de Cristo Jesus que encontramos esta alegria, porque finalmente descobrimos, meus irmãos, que todos os deuses são falsos deuses. Todos os outros deuses são ídolos. Eles não cumprem o que prometem. Mas Jesus realiza aquilo que promete. Diz o salmista que ninguém que busca a Deus, que crê em Deus, sai da sua presença decepcionado. É isso que Filipe fala para aquele eunuco, que ele não vai mais ver, mas que vai ter para toda a eternidade, em todo o seu caminho, a companhia de Cristo Jesus, de Jesus Cristo, Filho de Deus. Você crê? Você já creu em Cristo Jesus? Você já tomou uma decisão ao lado de Cristo Jesus, de fazer dele o seu Senhor, o seu Deus, o Deus que toma conta da sua vida, que dirige o seu futuro, que garante a eternidade para você? É esse o desafio que eu quero colocar na sua vida hoje. Você fazer como este eunuco. Eu quero entender, eu quero compreender quem é este de quem as Escrituras falam. Talvez você esteja aqui conosco e Deus tenha falado ao seu coração.
Nós cantamos tanto, falamos tanto de Jesus. Por que esse povo fala dessa maneira e termina de cantar, aplaude o cântico? Porque nós temos essa experiência, essa alegria. Como é bom quando terminamos de cantar, ou enquanto estamos cantando, que aquelas frases vão tomando conta do meu coração, da minha mente, me lembrando quem é que nós estamos adorando. A gente vem para a igreja, e a gente pensa tanta coisa errada, tanta bobeira, tanta luta, tanta coisa, que às vezes eu chego aqui nesse lugar, cansado, desanimado, triste, com a fé abalada. Pastores também passam por isso. E eu sempre agradeço os jovens que cuidam do grupo de louvor. Eu falei, obrigado pelos cânticos de hoje, porque eles ministraram ao meu coração. E nós cantamos tantas vezes a respeito desse Jesus, que transforma o nosso coração, que vai me fazer sair daqui carregado de alegria. Vou tomar o meu caminho cheio de alegria para enfrentar essa semana. Eu quero convidar você a permitir que Jesus abra os seus olhos, desvende aos seus olhos quem é este Jesus. Que desvende aos seus olhos que Jesus que nós falamos, que nós pregamos, que as Escrituras testemunham, Ele é o Filho de Deus, o Salvador de todos nós. Amém? Feche os teus olhos, eu quero orar por você. Eu creio, Deus falou com você hoje, você compreendeu um pouco mais a respeito de Jesus? Se Ele falou com você, eu creio que Ele falou com você, que Ele está falando ao seu coração. Queria que você levantasse a sua mão onde você está, só para eu te identificar. Eu quero orar por você que está ouvindo a voz, que ouviu a voz de Deus hoje. Há alguém aqui que compreendeu? Amém. Glória a Deus por isso. Amém, amém, amém. Há mais alguém que está compreendendo quem é Jesus, o Filho de Deus? Amém, amém. Eu vou orar. Há mais alguém? Vou orar agora. Quero orar por você que levantou sua mão. Você que ainda está falando com Deus, que quer compreender, que quer ter essa mesma visão desse eunuco, que quer ter essa mesma alegria na sua vida. Jesus está falando com você. Fecha os teus olhos aí onde você está. Deus querido, nós louvamos o teu nome, nós o exaltamos, nós o adoramos. Nós cantamos louvores ao Senhor. Nós não temos gratidão suficiente, ó Deus, em nosso coração, em nossas palavras, para te expressar como é bom sabermos, conhecermos Jesus como Filho de Deus. Nós te agradecemos porque a nossa incredulidade foi vencida. O Senhor veio plantar fé em nosso coração. E a Tua promessa, ó Deus, a Tua presença em nossa vida, vai nutrindo a nossa vida de certeza, desta eternidade contigo, da Tua companhia em cada instante da nossa vida, desta tão grande salvação, ó Deus, que nos tem alcançado. Ó Deus querido, abençoa estes que levantaram as mãos. Ó Deus querido, que o Senhor confirme em seus corações o anseio de te conhecer mais. Que o Senhor confirme em suas vidas a transformação de crer, da fé em Cristo Jesus como Filho de Deus. Nos abençoa, Senhor, e vive em nós. Pela fé nós o recebemos em nosso coração.
É nossa oração no nome precioso e poderoso de nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.